Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as questões que eu passei na semana passada, que foram sobre orações coordenadas, tá? Que é o tema que a gente tem estudado. Eu coloquei algumas questões de concurso, 3 questões, para a gente dar uma discutida e falar um pouquinho mais sobre a parte das orações coordenadas, que era a matéria, né, que a gente estava tendo antes de entrarmos nessa quarentena, mas a gente não vai parar por aí, tá? Eu pedi que vocês copiassem no caderno as 3 questões, são 3 questões de concurso, para vocês tentarem, assim, compreender, ter uma noção de como isso que eu venho falando para vocês em sala de aula é cobrado em concursos, tá? Até porque no ano vai ter gente que pode, né, querer tentar FATEC, Cefet, enfim. Na primeira questão, tá escrito assim: trabalho muito duro, sou perfeccionista, escrevo minhas músicas, tenho minhas próprias ideias, ajudo com minhas roupas. Gente, lembra que a tia já falou, né? Se você não for pela razão, você vai pela religião. Lembra que no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Então, sempre que eu vou começar a ver uma oração, o que eu tenho que ver? Verbo. Quantos verbos eu tenho aqui? Eu tenho o verbo trabalho, sou, escrevo, tenho, ajudo. Claro que as alternativas que tem aqui, vocês vão descartar a parte das alternativas que tem subordinadas, até porque eu ainda não comecei a matéria de subordinada com vocês, né? Mas na questão tinha, né? Subordinada, que é a B e a C, se eu não me engano, é a B e a C. Então, vocês já descartariam essas daí. Vocês ficariam, então, né, com as alternativas A, D ou E, que falam de orações coordenadas, que é a parte que a gente está tendo, certo? Então, vamos pensar um pouquinho. Se eu falo assim, trabalho muito duro, você consegue entender a sentença? Eu consigo. Eu trabalho muito duro. Apesar do sujeito ser desinicial aí, não tem como eu não entender essa frase. Sou perfeccionista. Consegue entender? Também. Você está vendo aí que as frases funcionam, perdão, as orações elas funcionam independentes, tá? A gente então tem um período composto por coordenação. Perfeito. Agora, dá uma olhada entre as orações. Por exemplo, trabalho muito duro, sou perfeccionista. Tem algum tipo de conjunção entre elas? Eu não estou vendo aqui, tá? Então, eu já sei que aqui essas duas primeiras, eu já sei que são assindéticas, não tem síndeto. Escrevo minhas músicas, tenho minhas próprias ideias, ajudo com minhas roupas. Não tem nenhuma conjunção. Se não tem conjunção, a oração é coordenada assindética. Lembra que esse A significa não, tá? Então, só pode ser a letra E, apenas orações coordenadas assindéticas, certo? Na segunda questão, tem um texto do Machado de Assis, né? Um trecho, na verdade, o texto todo seria muita coisa. Tem um trecho do Machado de Assis, que eu não vou ler, mas recomendo que vocês nessa quarentena leiam Machado, se quiserem, é muito interessante. E aí tem a questão é a seguinte: assinale a opção em que não haja correspondência de ideias com a frase. E digo mal porque negar é ainda afirmar. Quando ele fala que não haja correspondência de ideias, lembra que as conjunções elas dão uma certa ideia. Vai dar a ideia de adversidade, vai dar a ideia de adição, vai dar a ideia de, sei lá mais o que, enfim, vai dar algum tipo de ideia para vocês. Então, quando ele pede que você veja o que não há correspondência, é o que não é, tá? É o que está errado. Então, vamos ver aqui. E digo mal porque negar é ainda afirmar. Primeira coisa, a gente sempre vê o verbo, né? Vimos os verbos, digo, negar, afirmar. Eu tenho aqui os verbos. E aí eu tenho a conjunção, né? Coordenativa aqui, que é por quê. E aí, o que eu tenho que ver nessa questão? Qual das alternativas não utiliza uma conjunção que é do porquê? Como é que a gente chama esse tipo de conjunção? É uma explicativa. Eu estou explicando uma coisa, por quê, tá? Então, vamos ver aqui. Na primeira. E digo mal, pois que negar é ainda afirmar. Esse pois que também está explicando, então também é explicativa.
E digo mal porquanto negar é ainda afirmar. Porquanto é a mesma coisa, porque é explicativa também. Então, as que são explicativas, eu já vou cortando, porque eu quero a que não é explicativa, tá? E digo mal, pois negar é ainda afirmar. Continua sendo explicativa, o pois. E digo mal, visto que negar é ainda afirmar. Visto que, também é explicativa, não pode ser essa. E digo mal, conquanto negar é ainda afirmar. Conquanto é oposição, embora, né? Então, esse seria o gabarito, porque é a única que não tem correspondência, que não é uma explicativa, tá? E aí, na 3, né, que é a última, tem um texto, né, um trecho aqui de um texto. E aí eu quero que vocês deem uma olhada, eu vou ler o finalzinho, né? Tá assim, muitas vezes pensei ter perdido a felicidade por saber tanto, mas agora eu percebo, meses atrás eu não era feliz, mas apenas ignorante. O que ele quer que você veja é a questão do mais, M-A-S, né, de oposição. Cara, eu já falei oposição aqui, então, tipo, o mais, porém, entretanto, todavia, oposição, adversidade. Então, para eu ver o gabarito, a primeira coisa que eu teria que procurar aqui é qualquer coisa que estivesse escrito oposição, adversidade. Lembra que o mais geralmente vai ter essa ideia. Então, aqui, eu poderia ficar entre a letra A, que fala de oposição, eu poderia ficar entre a letra B, que fala de oposição, C, que também fala de oposição, e letra E. Eu já eliminaria a letra D porque fala complementa a ideia. Onde que mais complementa a ideia? Só vai complementar a ideia se for M-A-I-S, mais de soma, tá? Só assim, mas o mais de porém, entretanto, todavia, não vai complementar nada, tá? Então, vamos lá. Muitas vezes pensei ter perdido a felicidade por saber tanto, mas agora eu percebo, meses atrás eu não era feliz, mas apenas ignorante. Aí na questão A, tá assim, estabelece uma oposição entre felicidade e ignorância, opõe o tempo presente ao tempo passado. Vamos lá, meses atrás eu não era feliz, mas ignorante. Tá opondo o tempo presente ao tempo passado? Não, não tá. A questão do tempo não é o principal aqui, apesar dele falar sobre o tempo. Opõe perceber a conhecer? Não, ele falou percebi. Ele não falou nada de conhecimento. Enfim, não tem essa conotação. Contrapõe a vida pregressa do narrador a uma certa noção de ignorância? Não tem a ver com isso, né? Não fala sobre isso. Então, o gabarito só poderia ser a letra A. Até porque ele fala assim, meses atrás eu não era feliz. Felicidade. Mas apenas ignorante. Então, ele está contrapondo, ele está fazendo uma oposição entre felicidade e ignorância. Eu não era feliz, mas ignorante. Tá vendo? Tem essa oposição aí que me pareceu bem clara, tá? Então, enfim, tá aí o gabarito. Coloquei também escrito, né? Essas são as explicações, ficou um pouquinho longo. Tentei fazer em 5 minutos, mas não consegui. E, enfim, as novas atividades vão ser postadas durante o dia, tá bom? Obrigada e até algum dia desses.